Olá, amigos da Náutica, hoje é dia de teste, hoje é dia de pegar a estrada, ir para o Guarujá. Vai ser um teste daqueles que nós já sabemos fazer, sabemos que você gosta, com todos os detalhes e toda a qualidade náutica no nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o alarme para sempre poder saber quando nós acionamos, quando nós subimos um vídeo novo. Vamos nessa? Vamos embora navegar! Olá, amigos da Náutica, eu sou o Guilherme Códia e eu estou hoje aqui com a nossa equipe no Guarujá para testar a Cessa 44 C44, ou melhor, a New C44, lançada em 2019, simultaneamente na Europa e nas Américas, apresentada no São Paulo Boat Show de 2019. Convido vocês a assistir esse teste hoje por fora do Guarujá, por fora de Praia Grande, para mostrar o que a gente sempre faz, como os barcos se comportam, como eles são, os detalhes, problemas, qualidades, melhorias, as nossas dicas e, óbvio, todos os detalhes de quem está interessado num barco desse porte, desse tipo. É um barco de hardtop de 44 pés, com motorização e propulsão IPS, Volvo Penta IPS. Convido vocês a se inscreverem no canal, a ativarem os alarmes e a nos seguirem nas redes sociais. É aqui e nas nossas redes sociais que a gente traz o conteúdo náutico que você mais gosta, de pessoas do mar, para quem ama o mar. Vamos testar? Vamos navegar. Bora! A Cessa 44, nessa versão nova, né, a New C44, chegou em 2019, foi apresentada ao público brasileiro no São Paulo Boat Show do ano passado. É um barco que evoluiu, que veio desde 2009, quando foi lançado pela primeira vez na Europa, chegou no Brasil em 2011 e agora com a nova versão 2019. Essa versão que nós estamos testando e que nós estamos apresentando. É um barco, nós já navegamos para chegar até aqui, e então eu já posso falar desse posto de comando, que é autoexplicativo, porque é um posto com tudo muito no seu lugar, com vários opcionais. Essa unidade tem uma configuração cheia de opcionais, até mesmo câmera de casa de máquinas, câmera aqui de cockpit, que fica nesse ponto do posto de pilotagem, que está totalmente configurada a critério desse proprietário. O barco é novo, tem apenas 7 horas e meia de uso, acabou de ser entregue, e inclusive talvez vocês possam estar escutando um pequeno ruído de fundo da minha voz, que é o opcional do ar-condicionado. O barco tem 16 mil, duas máquinas, 16 mil BTUs, ou seja, 32 mil BTUs na área interna, na área íntima, mas nesse barco está instalado o opcional com 16 mil BTUs extras só para a área de cockpit, tendo em vista que a gente pode fechar tudo, inclusive na popa, e climatizar também essa área. Para chegar aqui, nós já navegamos um pouco esse barco, e a minha impressão foi muito boa, porque os IPS ajudam, o barco é bem equilibrado, um painel que ajuda muito, porque essa configuração do Volvo Penta, o Glass Cockpit, numa tela de 12 polegadas, dá muita informação agregada. Aqui, além de carta, sonda, vários outros itens, controles, itens até do som que nós temos no barco, uma tela integrada com todas as informações de motorização, piloto automático, etc. Então, é algo que eu já conheço e agrada bastante. As configurações desse barco estão muito bem feitas. Nós temos o joystick, porque é um IPS, então todas as manobras, e vocês vão ver nesse teste a manobra, inclusive em áreas restritas, com o joystick, obviamente os manetes, e o proprietário desse barco também escolheu opcionais, que é possível você abandonar o controle pelo timão, aqui pelo volante, que inclusive tem regulagem escamoteável, e fazer a navegação em cruzeiro utilizando o joystick. Sistema de controle, já recebemos perguntas nos nossos comentários, muitas vezes vocês veem nós navegando, eu estou navegando aqui com um manete à frente e outro
totalmente a ré é um dos opcionais que é oferecido pela Volvo Penta e que está instalado nesse barco, que permite que eu controle os dois motores apenas com um dos manetes. Pode ser qualquer um dos dois e o outro a gente deixa para trás para não atrapalhar e justamente para termos na memória que os dois motores estão em um só. Então tudo está à mão e essa área eu fecho com a ventilação, que inclusive está funcionando muito bem agora e que serve muito, eu sempre chamo atenção, como área de comunicação de bordo. No mais, nós temos a área que envolve, né, essa primeira parte do cockpit, que é uma área de uma cozinha de apoio, e aqui embaixo temos freezer com duas portas e geladeira auxiliares, e no bordo esquerdo, no bom bordo, uma área de sofá que ladeia uma mesa rebatível, tudo com muito espaço. Essa é a versão duplo cockpit, que é opcional. A versão standard vem com uma área de popa com solário e uma garagem para um bote de 2,40 m com o motor desmontado. Aqui o espaço está praticamente duplicado, numa segunda área estendida do cockpit mais a popa, que eu quero mostrar para vocês ali no detalhe, tanto da parte sentada como formando um grande solário em cima da mesa. A Sessa chama de cockpit comum, porque essa é a versão duplo cockpit. Então esse seria o cockpit comum desse barco. E aqui nós temos uma mesa que inclusive é bem grande, dobrável, dá para perceber que ela é bem grande, e ladeada por esse sofá também grande. Se eu chegar para o lado, dá para perceber que 5 pessoas sentam tranquilamente toda essa volta. O que eu quero mostrar para vocês na sequência é o duplo cockpit, a extensão desse cockpit, que fica mais a popa e que dá uma área realmente digna de um barco bem maior. E está logo aqui indo a popa do barco. Esse assento, obviamente, ele se divide. Ou você está virado para cá, ou está virado para lá. Todos os demais ladeiam a segunda mesa. Essa mesa ela não é dobrável. E já deu para ver, ambas em teca. Isso é item standard do barco. Porém, essa mesa tem o sistema de recolhimento, ou seja, você abaixa essa mesa, coloca um estofado aqui e aí você pode ter cockpit com mesa 1 e 2 ou cockpit normal e solário com sofá. É uma área fantástica e a minha escolha certamente, apesar do solário que pode existir aqui com uma garagem para barco de 2,40 m com motor desmontado, eu acho que essa é a pegada do brasileiro, essa é a pedida, assim, perfeita, ou até um pouquinho mais que isso, em razão desse grande espaço, para o nosso verão, perfeita para o Brasil. Então eu acho que esse opcional é essencial, o barco ficou muito grande nessa área interna, nessa área externa, e realmente chama atenção. O restante, acabamento. Peças, como estão instaladas, grossura do encosto principalmente, mas também dos assentos aqui embaixo, paióis, então aqui nós temos inclusive salvatagem, tudo muito bem pensado. Aqui embaixo, acesso rápido à casa de máquinas e o acesso principal que eu mostro para vocês através de um sistema eletrohidráulico que dá acesso a uma parte bem mais ampla e direto em cima dos motores. A área de popa da C44 super bem aproveitada. Então imagina que nós temos um barco de boca máxima de 4 metros a meia nau e aqui 3,65 metros de largura, de uma boca máxima de 4 metros, ou seja, um grande aproveitamento. Sendo que ela tem 1,80 m de comprimento, desses 1,10 m submergíveis. A área de submersão monta uma escada robô
toda essa área em teca, inclusive os degraus da escada. Depois de submersa, olha só, mesmo com a escada, ainda há um outro grande degrau lá para baixo, ou seja, é mais do que uma pequena praia. O suporte do jet ski, ou melhor, da moto aquática, está aqui e, segundo o estaleiro, eleva, segura aproximadamente 400 quilos, o que contempla um jet ski de bom tamanho. E além disso, ainda uma escada reserva, caso você não baixe a plataforma e coloque a escada ali para fora. No mais, a área, além de muito bem aproveitada, tem uma inteligência e uma beleza muito bacana. Aqui, por exemplo, você não está vendo, mas na versão brasileira, ao contrário da versão europeia, uma área de espaço gourmet. Aqui na popa, água quente e água fria, área de apoio, churrasqueira elétrica, porta-copos. Quem acabou, utilizou a área, fechou e, novamente, toque de um simples botão ali no cockpit e a gente volta a ter toda essa área utilizável. Subindo a plataforma de popa, então vamos subir a plataforma de popa, voltamos a ter, vamos lá, isso, também com acesso e toque todos juntos, da gaveta, do acionamento da casa de máquinas e da plataforma, todos no mesmo local, voltamos a ter 1,80 m por 3,65 m. Além disso, o acesso à tomada de cais, um bem pensado paiol aqui embaixo para sapatos ou para cabos é melhor, e o acesso também para esse lado da passagem lateral por bombordo. A outra passagem dá acesso direto dentro do segundo cockpit. É uma área super bem aproveitada que faz jus ao tamanho da C44 e que caiu muito bem num barco com tanto espaço interno. Área de proa da C44. Eu não preciso entrar em nenhum detalhe de explicação para na imagem já se perceber que a proa utiliza muito bem a boca máxima de 4 metros a meia nau. Por quê? Esse avanço do espaço, toda essa parte bem larga que proporciona um solário desse tamanho e ainda passagens grandes, um solário de 1,80 na sua área mais larga, por praticamente 1,78 de comprimento, com um encosto rebatível, o que é uma exclusividade do modelo brasileiro, porque na Europa não foi lançado assim, são aquelas tropicalizações que o pessoal bem entende para atender o nosso mercado. E esse espaço todo ele é traduzido, né, da boca máxima, a meia nau, para cá. E apenas nessa área atrás de mim, que é a área operacional, que você tem o encunhamento, o afilamento da proa, que faz todo sentido. Então uma área muito bem pensada, com um grande solário, como eu disse, área de porta-trecos e porta-copos ao lado dos equipamentos de som. Nós já vimos que o som pode ser controlado independentemente em 4 áreas do barco. Uma delas é na área de solário de proa. Guarda-mancebos firmes em aço inox 316L, o melhor que você pode utilizar para esse tipo de embarcação, com praticamente 65 centímetros de altura, que cobre bem a área de passagens. Porta-defensas em inox, seguindo a linha do barco. Cunhos de excelente tamanho, tanto a proa como os demais utilizados no barco. Passadores de cabo com aparador de cabo no casco para evitar riscos, né, e deformações quando o barco estiver amarrado, usando uma poita ou coisa que o valha. E essa área operacional aqui, que tem não só, mas é comum, todos os barcos são muito parecidos, mas quando você tem tudo bem montado, você tem a trava de âncora, é tudo bem pertinho, e o chuveirinho que eu mostro para vocês sendo utilizado, que é bom, porque nós temos na nossa região, aqui pelo menos no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, muito lodo, né, fundo de lodo,
Então o chuveirinho para você lavar a âncora e evitar aquela bagunça, aquela sujeira a bordo, é muito bem-vindo. Então são itens de um barco que é vendido na Europa, que é vendido nas Américas, com excelente acabamento, que tem um projeto muito bem pensado, que se traduz nisso que a gente está vendo hoje aqui no nosso teste e está agradando bastante. Cabine da C44, a nova C44 Cessa. Bom, é um barco que definitivamente eleva o nível dos barcos da própria linha, que são super bem acabados, mas tem um aproveitamento de espaço. O aproveitamento de espaço da 36 é muito bom, é um barco conhecido pela inteligência de layout, passa pela 40 que segue a mesma linha, e a 44 é um excelente barco que eu considero o passo intermediário entre os barcos muito bacanas, mas realmente um pouco menores, e o que eu costumo chamar de uma nave. Você sente a diferença quando você está na cabine e quando você navega um barco desse porte já de 44 pés. E isso aconteceu nesse barco. Vocês podem ver, um barco amplo, uma boca praticamente toda aproveitada, porque aqui você tem uma divisão entre a parte íntima de sala com refeição, seja com a mesa dobrada ou aproveitando todo o espaço para uma refeição. Nós temos a área de TV para quem está de frente para o sofá, então o sofá, você está de frente para a televisão, isso é importante, alguns barcos não são assim, e como eu disse, há uma divisão de áreas com a cozinha. Então uma boca máxima de 4 metros, bem utilizada e que mostra que o barco tem aquele fôlego, que a gente falou, né, 36 muito bom, 40 muito bom, mas aquele fôlego extra de espaço, já que é um barco que recebe 14 pessoas mais um tripulante, mas esse pessoal vai ficar, em tese, usando aqui embaixo. Não vai usar aqui dentro, vai ficar lá fora, vai curtir o sol como um dia lindo que está hoje. Então vai curtir a área de proa, a área de popa, enfim, toda essa área de cockpit com o teto solar. E aqui dentro uma área bem mais íntima, é óbvio, mas que atende sim pessoas, suíte de proa, suíte master, ou seja, 4, eventualmente 5, se você colocar alguém para dormir aqui, com bastante tranquilidade. Não é exagerada, é bem pensada, usa muito bem a boca e deixa o espaço muito bem aproveitado. Então, além da cozinha que é completa, que além da geladeira que existe aqui, que não é uma geladeira residencial, não é o tamanho do barco para isso, micro-ondas, lixeira, fogão de indução de 4 bocas, nem esperavam um 4 bocas para um barco desse tamanho, poderia ser um 2, mas a área foi bem aproveitada. Importante, muita iluminação artificial, seja pela clarabóia logo aqui, pela porta ou pelas janelas laterais, e ventilação lateral, tanto na cozinha como aqui atrás do sofá. Bem bacana, tudo muito no lugar, tudo à mão, som, gerador, armários. Aqui embaixo existem 2 grandes paióis, que estão inclusive sendo utilizados para guarda de garrafas de bebida, o que é bem inteligente. E a suíte VIP, que é a suíte de proa, que o banheiro social, também social, atende, é uma suíte com 1,83 m de pé direito e uma cama de casal já no sistema de separação, ou seja, é uma cama de casal formada por 2 camas de solteiro que se abrem em V, o que é muito inteligente, é muito prático. Às vezes você não tem um casal a bordo, tem filhos, etc., ou amigos, e você não precisa ter essas pessoas dormindo juntas. Muitas vezes as pessoas fazem questão disso. Então são camas de 1,70 m por 64 centímetros de largura, que unindo se torna uma cama de casal bastante ampla. A forma é muito simples e depois de abertas ou fechadas, um pino embaixo do colchão faz a trava e não permite que elas se desloquem durante a noite ou mesmo durante a navegação. Agora eu quero convidar vocês a conhecer a Suite Master, a suíte do proprietário, que fica logo ali a meia nau e ocupa a boca máxima do barco. Vamos lá? Bom, Suite Master. Ela aqui pode até aparecer um pouco apertada daqui para frente, mas a verdade não é. Ela tem 2 metros de pé direito na entrada, ou seja, ninguém se assusta, ninguém vai bater cabeça na hora de entrar. E obviamente pela utilização ampla do cockpit lá em cima, aqui você tem um rebaixamento do teto, porém também há degraus que ajudam a facilitar esse acesso.
o pé direito em cima da cama é muito bom, de verdade, para uma 44. Chama a atenção da cama de 1,96 m de comprimento por 1,60 m de largura, pela posição que ela está, em ilha, então com acessos laterais, que inclusive dão acesso aos armários que rodeiam a cama. E gosto do fato de todos os controles, não só do som, mas principalmente do ar-condicionado, estarem bem à mão, ao alcance de quem está dormindo, sem precisar nem sentar na cama. Na minha frente aqui, o banheiro, que é privativo da suíte, que tem 1,87 m logo na entrada, porém é ainda mais alto, com aproximadamente 2 metros dentro do box, que é fechado. Tem iluminação super satisfatória, que acompanha toda essa área e segue ainda ampliando bastante a área envidraçada em volta da suíte, que dá todo aquele charme das janelas por fora do casco. E tanto aqui como no banheiro, vigias para ventilação natural. Sempre chama atenção nisso. As janelas são de vidro, o efeito externo é muito bonito e é muito prático, e para quem está dentro fica ainda mais bacana ter essa vista, mesmo num barco que não seja um barco com fly, nem de 50 e nem de 60 pés. Muito bem arranjado, com um espaço excelente, e parabéns pelo layout e o design que permitiu uma área bem arrumada, mas com uma cama decente, assim, de barcos dignos de barcos maiores. Realmente agradou muito. Complemento pelo banheiro, que é completo e com ótimo pé direito. Estou na casa de máquinas, como dá para perceber, da NIO C44, e comentários que eu tenho para fazer. Casa de máquinas, que está equipada agora com 2 Volvo D6 IPS 600, os pods estão ali atrás, tem ótimo acesso, os motores têm bom acesso dos dois lados. Dá para perceber que o teto aqui é baixo, porém levantado, há uma boa ventilação, apesar do acesso não ser dos melhores, porque o ângulo de abertura não é tão grande. Resolvido o acesso para dentro da casa de máquinas, dá para andar aqui. Aqui, inclusive, existe um piso operacional e aí consegue se acessar o gerador MASE, que é um gerador de 10,5 de giro variável, então ele gira, ele aumenta e diminui o giro conforme os equipamentos que estão sendo utilizados, conforme o carregamento elétrico da embarcação. Os 2 tanques, cada um de 480 litros. Sistema de incêndio, de anti-incêndio automático, toda a parte elétrica. Revestimento bem robusto, muito bem aplicado. Lembro, é um barco com certificação europeia, certificação americana, então todos esses padrões têm que ser seguidos. Toda a ligação elétrica é muito bem feita, padronizada e etiquetada, dentro de canaletas. As baterias estão guardadas nas devidas caixas e protegidas, e na área de popa, além da bomba de porão necessária a essa área, a outra bomba está a meia nau, temos todas as conexões eletro e hidráulicas. Então, tudo no seu lugar, e eu comentei e repito agora, essa é a opção do projeto para o que ela foi criada, IPS 600, IPS 650. O projeto com as rabetas já pode ser escolhido. No geral, fora um pouquinho de dificuldade nesse acesso, apesar de haver um outro acesso rápido no cockpit, toda a casa de máquinas está de parabéns. Barco de 44 pés desse tipo, ainda mais com IPS, já é o que eu costumo chamar de nave. É um salto razoável para um barco de 35 até de 40 pés. Parece pouco, mas é muito espaço em deslocamento, 12,5 toneladas leve. Isso tudo se traduz numa navegada macia, numa resposta rápida, mas ao mesmo tempo suave. É muito conforto, assim, uma altura boa. Você tem sempre que estar ligado na parte da navegação dos seus bordos. As HPs são mais complicadas, elas não têm uma boa visibilidade, principalmente quando você está em curva. Só que no teto solar da Acessa 44, a gente ainda tem o
os vidros e eu estou olhando os meus bordos pelo, uma parte pelo vidro do teto, que ajuda muito na segurança. É um barco que, agora eu vou cruzar minhas próprias marolas, ó, ele bate pouco, jogo ele dentro da marola, contra, a favor, e é gostoso, dá vontade de mandar a manete embaixo e entender o que ela faz. E eu já sei o que ela faz, porque ela já bateu mais de 36 nós hoje, e acelerando, ela não nega força, mesmo com a menor motorização disponível, que é o IPS 600. A outra opção, IPS 650, que vai deixar ela ainda mais ágil e provavelmente chegar a uma performance aproximada de 40 nós, que é o que a gente já considera uma performance esportiva. Muito bacana, vem comigo nessa navegada. Bom, chegamos ao final do nosso teste da New C44 Sessa Marine. Estamos navegando de volta aqui, entrando no Guarujá, né, no Canal do Porto, e voltando para a Marina. Números excelentes, com a motorização, em tese, a menor, a motorização standard, o IPS 600, com D6, Volvo Penta D6 de 440 HP cada um. 4 pessoas a bordo, praticamente metade de combustível, quase tanque cheio de água. Então nós atingimos, nas melhores passagens, quase 37 nós. Ótima performance. A aceleração, vocês vão acompanhar na nossa tabela e vão ver com todos os detalhes a eficiência em litros consumidos por milha náutica navegada na nossa tabela também do teste que está no site da Náutica com fotos exclusivas. Acompanhe lá. Fechamento, o que eu posso dizer? O barco se saiu muito bem, o barco é macio, é literalmente uma nave. Nos deu total tranquilidade para o barco fazer aí abaixo de 9 segundos de 0 a 20 nós, né, do repouso a 20 nós, o que é uma ótima marca. No geral, isso. Barco muito bem feito, muito bem acabado, com excelentes itens de série, ok? E como nós vimos aqui nessa unidade, pela escolha do proprietário, um barco bonito e com muitos opcionais. No mais, é o que vocês estão vendo. É o que eu mostrei para vocês nesse teste, com a qualidade da Sessa Marine, a tradição de um projeto bem feito, mas principalmente uma bela nave de se navegar. No mais, convido vocês a ver todos os testes do nosso canal, a nos seguir no canal do YouTube, ativar o alarme e se preparar para esse teste e deixar o seu comentário e todos os outros que vêm depois. Nossa equipe está muito orgulhosa de estar aqui. Obrigado e nos acompanhe até o próximo teste.